Então vamos lá? Vamos começar agora mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o futuro, mais especificamente sobre o futuro will. Então, já separa seu papel, sua caneta, deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a produzir mais conteúdos como esse e bora para a aula. Sem muita enrolação, hoje nós vamos falar sobre o futuro, então vamos direto aqui para o nosso quadro, nosso famoso Excel. Hoje a aula vai ser sobre esse carinha aqui muito importante, que é o will. Esse will aqui nada mais é do que um indicativo do futuro. Eu coloquei aqui como uma observação que existe um outro futuro conhecido como futuro to be going to. Ele funciona muito parecido com o will, ele também indica o futuro, porém a gente vai separar os dois em duas aulas diferentes, tá? Um para o will e o outro para o going to, apenas para a aula não ficar muito grande, ficar muita informação em apenas um vídeo. Então, começando aqui as explicações sobre o futuro will, é muito legal a gente começar essa explicação com uma frase no presente, tá? Sim, uma frase no presente. Vamos pensar aqui junto em uma frase muito simples, por exemplo, I play soccer. Eu jogo bola, eu jogo futebol, né? Esse play aqui é o verbo jogar, tá? I play soccer, eu jogo bola. Quando nós usamos uma frase como essa, o verbo play está no presente. E por ele estar no presente, ele está indicando uma rotina. Sim, eu jogo bola, é uma rotina, né? A pessoa pode jogar bola todo dia, todo fim de semana, toda quarta, independente, é uma rotina, né? Ela joga bola. Para a gente transformar essa mesma frase para o futuro, aí nós vamos usar esse verbo auxiliar aqui, que nós também podemos chamar de verbo modal, né? Modal verb. Nós vamos usar ele para transformar a frase para o futuro. E é muito simples, né? Eu posso até copiar e colar aqui, tá? E antes do verbo play, apenas antes, eu vou acrescentar esse will. Então, quando eu falo I play soccer, eu jogo bola, nós estamos falando de uma rotina. E quando nós falamos I will play soccer, eu vou jogar bola, porque agora é o futuro. Fácil demais, né? Vamos ver isso agora, esse will, em outro exemplo. Se eu pegar a frase You work in São Paulo, ou seja, você trabalha em São Paulo. Esse verbo work aqui, que é o verbo, né? É o verbo trabalhar, você trabalha em São Paulo. Se eu pegar essa frase aqui, para colocar ela no futuro, como eu falei anteriormente, basta colocar o will antes do verbo. Então, you will work em São Paulo. Você vai trabalhar em São Paulo. E vale ressaltar que isso funciona para todas as pessoas. Como assim todas as pessoas? Eu, ele, vós, nós, eles, elas, todas as pessoas, nós vamos usar essa mesma regra. Por exemplo, como que eu falo que uma pessoa, né, ela, uma menina, ela vai dormir na minha casa, por exemplo, né? Nós sabemos que o verbo dormir é o verbo sleep. Sleep, que significa dormir. Então, como que eu falo que ela vai dormir? Isso aí. She will sleep in my house. Ela vai dormir na minha casa. Ó, usei o will sleep. Vai dormir. Tá? Isso é muito tranquilinho, tá? Você pode usar isso para qualquer situação, para qualquer verbo, para qualquer pessoa. Ah, teacher, mas como que eu faço para poder transformar essa frase? Como assim transformar? Essas frases que eu passei aqui, todas elas são frases afirmativas. Como que eu transformo elas para frases negativas? E frases interrogativas? Ou seja, ele vai trabalhar? Ele não vai trabalhar? Ele vai trabalhar? Como que eu faço essas alterações? E é muito tranquilinho, porque nós também vamos usar o auxiliar will, porém com algumas pequenas alterações. Pegando como exemplo aqui, ó, a frase You will work in São Paulo, nós vamos fazer algumas alterações para transformar ela de uma frase afirmativa para uma frase negativa. Essa alteração é muito simples porque nós apenas precisamos colocar o not aqui, ó, na frente do will. You will not work em São Paulo. Ou seja, você não vai trabalhar em São Paulo, tá?
só colocar o not na frente do will para transformar a frase em uma negação. Porém, é muito mais comum você ver esse will not aqui, ó, na forma contraída. You will not, you won't work em São Paulo, tá? É muito mais comum de você ver isso aqui. Então, colocando aqui, ó, só para lembrar, will not, nós podemos falar com o seno won't. Will not é o won't, que é mais comum de ser visto, tá? Então, para colocar a frase na negação, é só colocar o won't no lugar do will, tá vendo? E para frases interrogativas, aí é mais fácil ainda, porque se for uma frase interrogativa, for uma pergunta, basta você inverter o will com o you. Aqui, ó, basta inverter os dois. Ou seja, ao invés de você falar you will, você vai falar will you work em São Paulo. Will you work em São Paulo? Olha que legal aqui, ó. O you foi para frente, para trás, né? E o will que ficou na frente. Aonde estava um, ficou o outro. Nós apenas invertemos. Olha só que legal. Se uma pessoa perguntar, por exemplo, you will work em São Paulo, a resposta pode ser positiva, yes, you will work em São Paulo, ou pode ser uma resposta negativa, you won't work em São Paulo. Vamos para outro exemplo para ficar ainda mais claro. Se alguém te perguntar, por exemplo, will you study English? Ou seja, will you study English? Você vai estudar inglês? Ó, vamos pontuar aqui que o will está na frente, o you está atrás. O will na frente e o you atrás. O will na frente e o you atrás, ou seja, quando o will começa a frase, nós temos uma pergunta, ó, uma perguntinha aparecendo. Então, will you study English? A resposta é sim, você está aqui estudando inglês comigo. A resposta é sendo sim, ou seja, you will study English? Yes. I will study English. Agora, ó, I will study English. A pessoa aqui, ela foi para a frente agora. Então, will you, pergunta. I will, resposta. E se fosse uma negação, basta colocar o no. I will not study English. I will not study English, que nós já aprendemos que abreviado é o won't. I won't study English, porque agora nós temos uma negação. É no, eu não vou estudar inglês. Então, basicamente, é assim que nós vamos usar o futuro will, tá? Só tomando cuidado que quando for pergunta, nós vamos inverter, tá? Aqui, ó, o will que vai na frente da pessoa, vai antes do pronome. Se for uma resposta positiva, ele vai logo antes do verbo, ó, e depois do pronome, que no caso é o pronome you. E se for negativa, nós vamos usar o will not, que abreviado ele fica won't, ok? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa eu saber que eu vou fazer questão de responder todas as dúvidas que aparecerem. E se você ficou aqui, eu deixei como bônus aqui no link da descrição uma lista de exercício, tá? Personalizada para poder você conseguir praticar o uso do futuro will. Basta clicar aqui no link que está na descrição. Então é isso. Se você gostou da aula, não esquece de deixar o dedo no like, não esquece de se inscrever no canal para o canal crescer ainda mais e a gente conseguir trazer mais conteúdos como esse para você ficar assistindo. Tudo bem? Então, te vejo na próxima aula e bye bye!